pessoal, tudo bem? Então hoje eu vou dar o último conteúdo do terceiro bimestre, tá? Então a prova aí que vocês farão semana que vem, ela vai aí até exatamente este conteúdo aqui, tá? Então as terras do Atlântico interligadas pela escravidão. A gente fala, pessoal, que o Atlântico, né? Ele uniu a África e o Brasil, aí, a América como um todo, por causa da escravidão, né? Então vieram muitos escravos para cá, foram muitos senhores de escravo buscá-los lá, e aí acabou tendo uma ligação, né, entre esses dois continentes. Então não só escravos vieram para o Brasil, mas a cultura africana. Então veio, por exemplo, a religião, o candomblé, o umbanda, né, que é brasileira, mas tem origem na escravidão. Os instrumentos musicais, como tabaque, tambores, né, que vão dar origem ao samba, a capoeira, o acarajé, o vatapá, o quiabo e mais um monte de coisas, né? Então a gente fala que não somente os escravos vieram para cá, mas também a cultura africana. A maior parte dos escravos, galera, vinham dessa região aqui da África, ó, que falava uma língua chamada Yorubá. Então, na língua portuguesa brasileira, nós temos aí centenas de palavras Yorubá. Então, por exemplo, quando eu falo caçula, cafuné, a própria abadá, que é aquela roupa que usa no carnaval, né? Então a gente tem muitas e muitas palavras africanas, principalmente Yorubá, na nossa língua, beleza? Então não vieram somente os escravos, né? Junto veio também a cultura africana. Outra coisa que nós temos que saber, galera, sempre que a gente estuda a África, é que a África, galera, é um continente gigantesco. E na África, pessoal, existem milhares de povos diferentes, com milhares de línguas diferentes, né? Então, eles lutavam um contra o outro, né? E mesmo antes dos portugueses chegaram lá, alguns dos derrotados eram escravizados. Aí você fala, africano escravizava africano. Não, era um quimbundo, sei lá, escravizando um Maasai, né? Ou era um banto é, escravizando alguém de Mali, por exemplo. Então eram povos diferentes, né? Igual o Brasil é um país, Uruguai, a Argentina, são povos muito diferentes, né? Se a gente fosse pegar um mapa, galera, da África, levando em conta as etnias, ó, as línguas que existem no continente africano hoje, né? Esse seria o mapa da África, né? Que o mapa que foi feito aí, que a gente vai ver depois, ó, passando a régua ali em linha reta tal, e dividindo a África para eles, foram os europeus que fizeram, né? Então, muitos povos aí ficaram dentro do mesmo território, né? Tem povo, ó, aqui, ó, que foi dividido ao meio, né? Hoje eles lutam ali para unir e criar um país deles, né? Mas que na África tem tantos conflitos ainda, porque foram os europeus que dividiram o continente, né? Não foi eles que criaram os próprios povos, né? Então seria mais ou menos isso, beleza? Diáspora, galera, quer dizer uma grande fuga, né? Um povo espalhando aí pelo mundo. A gente tem duas diásporas famosas, né? Eu falei para vocês ano passado, quando a gente falou dos judeus, da diáspora judaica. Então, o que foi a diáspora judaica? Na época, os judeus só viviam aqui, ó. E na época, galera, o Império Romano invadiu a Judéia, né? Tanto que os romanos aí que vão matar Jesus Cristo, né? Que era um judeu tal da Judéia. E nisso, galera, os judeus fogem para vários outros países, né? Então os judeus saem do país original e vão para outros. Isso é a diáspora judaica, né? E a diáspora africana, pessoal, a mesma ideia, né? São os milhões e milhões de africanos, né, que vão ser sequestrados, arrancados da África e vão se espalhar aí para o mundo inteiro. Então isso é a diáspora africana. Acredita que só para o Brasil, galera, a gente tem aí 3 milhões
de africanos que foram sequestrados e vieram para cá, né? Quando eles vieram para cá, vão ter muitos filhos, neto, bisneto, então por isso que mais da metade da população brasileira é afro-brasileira, né? Descendente de africanos. Quase todos nós aí temos alguma coisa no nosso sangue, né? Pelo menos um pouquinho de DNA africano, né? E junto com eles a cultura, por exemplo, na Jamaica, pessoal, a cultura africana vai dar origem ao reggae, né? E o maior expoente do reggae mundial aí é o senhor Robert Nesta Marley, né? Chamado Bob Marley, né? No Brasil, samba, o blues nos Estados Unidos é de origem africana. Então, a cultura da América, né, tem a ver com a África. Formas de trabalho compulsório, galera. Compulsório é obrigatório, escravidão. Sempre existiu, né? Desde a pré-história aí, um povo escravizava o outro, né? Cristãos, durante o período, escravizavam muçulmanos, muçulmanos escravizavam aí os cristãos, né? Então sempre existiu isso. Na Europa, galera, a gente viu, né? Na época medieval, os servos. Era outro sistema de trabalho compulsório, a servidão. Qual a diferença da servidão e a escravidão, né? O servo, galera, ele também estava preso ali na terra, não podia ir embora da terra do senhor quando ele queria tal, e tinha que pagar muito imposto para ele. Mas o servo, ele podia ter propriedade, a casa dele, o cavalo dele, né? De repente um curral e coisa do tipo. O escravo, galera, não. Então ele era uma mercadoria, e mercadoria na cabeça deles não podia ter propriedade. Então se ele morasse numa casa, tinha escravo que morava em casa na cidade, a casa era do senhor dele, tá? Então escravidão, o escravo era visto como uma mercadoria. Podia ser alugado, podia ser vendido, podia ser doado, né? Então, no Rio de Janeiro, por exemplo, tinha lojas de escravo. A pessoa ia, olhava, né? E durante o período moderno, galera, escravidão aí no Brasil, né? A gente fala que é escravidão moderna. Então, do período aí da escravidão no Brasil. Hoje, a gente tem a escravidão contemporânea. No Brasil ainda existem aí milhares e milhares de escravos, que a gente vai falar depois, né? Lógico que 200 mil escravos numa população de 200 milhões é insignificante, é pouquíssimo, né? Mas você pegar 200 mil seres humanos aí em situação, né, de escravidão, e a escravidão, galera, o Brasil tem 500 anos, né? 520 anos. Durou 388 anos no Brasil. Então o Brasil é um país que viveu a maior parte do tempo, né, sobre a escravidão. Tranquilo? Aqui só para vocês terem uma ideia, ó. Coloca nesse site que mostra os navios negreiros, pessoal, que é o nome aí do navio que trazia o africano aqui para o Brasil, tá? Então o vídeo começa em 1545. Ó, nota que o ano tá passando aqui, ó. Então, 47 anos depois do descobrimento do Brasil, não tinha ainda escravo africano vindo para cá, ó. E o vídeo vai passando os anos, tá? Então deixa eu passar aqui mais para frente, ó. Então, 1652. Estão vendo aqui, ó? Se eu pausar, vou clicar aqui, ó. Esse aqui é o navio São Francisco, né? A gente não tem informação de quantas viagens escravo ele trouxe para o Brasil, mas deixa eu parar aqui, ó. Vamos encontrar um que tem. Também não. É porque é muito antigo. Geralmente os mais antigos não têm tanta informação. Vamos pegar um aqui, ó. Ó, então esse é o navio Soledad. E esse navio, galera, de 138 toneladas, deixou a África papapá com 325 escravos, ó. E chegou na Venezuela com 259. Então quase 100, por aqui, ó, 70, 30, 56 escravos dos 325 morreram no meio da viagem até a Venezuela. Então, dentro do navio, galera, é uma situação
muito ruim, né? A gente acha que aí 10, 20% dos escravos morriam dentro do navio negreiro. Olha uma planta de um navio desse, ó. Como eles lotavam para ganhar mais dinheiro, né? Ficava num lugar extremamente apertado ali, vários andares de escravos. Então, se um tivesse doença, comia ali 2 colheres de mingau por dia que os caras davam geralmente para eles, ou no máximo 3, né? 2, 3 canecas de água. Então, muitos escravos morriam aí no meio do caminho, nesses navios aí, né? No porão dos navios, ó, chamado navio negreiro. Também era chamado navio tumbeiro, pessoal, de tumba mesmo, né? Tumbeiro de tanta gente que morria aí nesses navios, tá? Então vamos continuar aqui para vocês terem uma ideia, ó. E com o passar dos anos, galera, a escravidão vai aumentando. Ó, em 1677, quantidade de navios, né? Aquilo que eu coloquei, ó. Vai colocando navio de bandeira francesa, Solé, 380 escravos, chegou com 366 vivos, né? Tem alguns que fizeram mais de 30 viagens. Então ia, descarregava, ia lá, comprava mais escravo, né? E voltava para a América. E depois a gente vai ver, pessoal, que esses escravos, né? Lá na África, Portugal, os navios negreiros não entravam no interior da África, né? Eles estimulavam que um povo lutasse contra o outro, escravizasse e vendesse para eles ali no litoral. Então, olha como vai aumentando, né? Por ano aí a quantidade de navios negreiros que chegam. Olha quanto vem para o Brasil. Ó. Estados Unidos recebeu bastante também. O Caribe aqui, ó. Cuba, né? Tem bastante população negra nesses países, né? Olha já na época da independência dos Estados Unidos. Quantos navios negreiros chegando aí, né? Na época da independência do Brasil, ó. O Brasil vai ficar independente em 1822. O Brasil fica independente e ainda traz muito escravo para cá, viu? O Brasil independente trouxe mais escravo, né? Navio brasileiro aí, ó, do que navio. Olha lá como agora o Brasil virou o maior centro do mundo de comércio de escravo, né? Estados Unidos está indo pouco, ó. Tá vindo muito aqui pro Brasil, né? E depois que fica independente, pessoal, a gente vai ver que o Brasil aí vai dominar, né? Boa parte desse comércio, ó. Navio Boa União trouxe mais de 2.500 escravos para cá, era um navio brasileiro, né? Então o Brasil tem culpa aí sim no comércio mundial de escravos, tá? Isso aqui só vai pegar até 1850, mas o Brasil vai receber escravo aí até 1888, né? Quando acaba a escravidão. No Brasil, alguns vão vir como escravo islâmico, né, pessoal? Que são chamados malês no Brasil, tá? Por hoje, pessoal, era isso. Era uma introdução aí à escravidão e mostrar para vocês, né, que vai ter muita influência na cultura brasileira e também aí no preconceito, racismo que a gente tem hoje, nessa sociedade violenta, né, que tudo era na chicotada, tudo era na tortura que se resolvia, né? Bom final de semana para vocês e semana que vem aí então a provinha de história, tá? Um abraço, galera, até lá.